Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre matemática financeira e inflação e a gente começa com os índices de preços. Bom, o que é inflação? A inflação é a elevação generalizada dos preços de uma economia. E o que é deflação? É a baixa predominante de preços de bens e serviços. O conceito é muito conhecido, né, no dia a dia nosso. Vamos ver então como que a gente mede inflação. Para isso a gente observa os índices de preços. O índice de preços, ele representa uma média global das variações de preços medidas num conjunto de bens, ponderada pelas respectivas quantidades. No Brasil a gente tem vários índices de preços, medidos por diferentes instituições, né? A gente tem o IGPM, o IPCA, o IGPDI. E aí, cada índice tem o seu critério de amostragem e é elaborado por diferentes instituições. Então, quando você escolhe um índice, você tem que levar em conta para que você vai usar aquele índice para escolher um índice com uma composição adequada. Então, se a gente for observar aqui, né, alguns sites para vocês consultarem essas informações. Eu gosto de usar esse portal brasil.net, porque ele, além de índice de inflação, ele traz uma série de outros indicadores financeiros, né, nacionais. E aqui a gente consegue, né, acessar, por exemplo, o IPCA, que é o nosso principal índice de inflação. Então, aqui a gente vai ver, né, uma descrição do que é o IPCA e a composição aqui da cesta, né, o que se observa dentro desse índice. Alimentação e bebidas, transporte, habitação e assim por diante. E aqui o peso, né, desses itens na composição do IPCA. A gente pode, né, dando uma vulgada aqui no IPCA, você vai para um site aqui do IBGE que explica também de uma forma interessante o que são esses indicadores, né? Então, por exemplo, o IPCA e o INPC, né, qual a diferença entre eles? A gente tem, né, que o INPC, o IPCA, né, é o nosso principal índice de inflação, porque é o índice que é acompanhado no regime de metas de inflação que o Brasil passou a adotar a partir de 1999. O IPCA engloba uma parcela maior da população, né, então aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. E o INPC observa famílias com renda um pouco menor, bem menor, né? De 1 a 5 salários mínimos. Aqui a gente vê quais são os locais onde as informações são coletadas para calcular a variação, né, do índice e, consequentemente, da inflação. Por que se fala tanto em IPCA? Né? Porque é a referência para o regime de metas de inflação. Ele é observado em 13 áreas urbanas, cobrindo aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais diferentes, né? E aqui a gente chama atenção para uma coisa muito importante quando se fala de inflação. A gente está vendo que o IPCA ele tem uma determinada cesta, né, de bens que ele acompanha. Acontece que a gente chamou atenção aqui, né, para o propósito do índice. Então, ao escolher um índice, deve-se levar em conta a adequação aos propósitos. Então, o seu índice de inflação pode ser diferente do IPCA, né? Porque na sua cesta de itens, pode ser que saúde e cuidados pessoais, por exemplo, tenham um peso maior do que 11%. A habitação tenha um peso maior do que 14,62%. Então, o seu índice de inflação pode ser bastante diferente do IPCA. Importante conhecer, né, quais são os itens de despesas pessoais e como que eles variam. E aí você poderia calcular o seu índice de inflação, que é um acompanhamento interessante de ser feito, né? Dentro do site do IBGE tem muita informação, né, sobre esses indicadores, obviamente. Aqui nos principais resultados, né, do índice do IPCA, você observa as variações aqui, ó, o índice de fevereiro, né, foi uma variação de 0,86%, e como que variou os componentes aqui da cesta, tá certo? E também nas diferentes praças, né?
em que ele é pesquisado. Em alguns lugares, tá vendo, tem em Fortaleza, a variação foi de 1,48, quando a média do Brasil foi 0,86. E aí, todas essas informações, né, estão aí disponíveis. As variações aqui mensais dentro de cada item também pode ser observada. Então, a gente tem dessa forma, né, como que esses índices são formados. Bom, e aí como que você calcula? Se você quiser obter, né, uma variação dos últimos 6 meses, por exemplo, como que você calcula a taxa de inflação? A partir da variação desses índices, né? Então você faz o valor do índice num período dividido pelo valor do índice no período anterior menos 1. Então, quando a gente pega lá naquele site, por exemplo, né, eu gosto desse site porque ele apresenta o índice mensal, né, do IPCA, o índice acumulado no ano, o índice nos últimos 12 meses e o número índice. Também é importante a gente entender esse conceito de número índice, né? Aqui o número índice, a base dele é janeiro de 93, significa que em janeiro de 93 esse número aqui é 100. E em janeiro de 2021 ele chegou a 1.436,61. E aqui você, pela variação, né, dos números índices, você consegue calcular a inflação acumulada num determinado período. Então, por exemplo, a inflação de janeiro, que está ali como 0,25, ela é a variação desse número índice, 1.436,6164 dividido por 1.433,0338, né? Menos 1 vezes 100 dá o número que está aqui, 0,25. E se eu quiser a inflação acumulada nos últimos 12 meses, eu vou fazer 1.436,6164 dividido pelo índice aqui de janeiro de 2020, que é 1.373,9760. Menos 1 vezes 100, eu tenho 4,5591, o número que está aqui. Então, a vantagem da gente trabalhar, né, com o número índice é você poder calcular essa inflação acumulada de um período que, se você tiver que trabalhar, né, com os valores aqui mensais, você tem que ficar fazendo o produtório, né, de 1 mais a taxa de inflação vezes um mês, no mês vezes 1 mais a taxa de inflação no mês seguinte, e assim sucessivamente, coisa que a gente vai ver mais detalhadamente nos próximos vídeos. Então, nessa primeira parte, a gente conclui aqui com o cálculo da taxa de inflação a partir de índices de preços.